É um pequeno laboratório montado do lado de fora da casa desse rapaz aí, com um fogãozinho ali, um frasco, um cano, um outro frasquinho menor do outro lado. E o objetivo aqui é mostrar como um metal muito denso, muito pesado mesmo, mais pesado até mesmo do que o ferro ou do que o chumbo. Só que, obviamente, como ele é na forma líquida, a temperatura de ebulição dele é mais baixa, obviamente, né? Aquele ali é o frasco de recebimento, né? Ali o outro lado vai mostrar o frasco de aquecimento. Então vamos fazer um experimento aqui com o mercúrio, que é um metal muito pesado, porém nós vamos transferir ele desse pote maior para o potinho menor, né? Mostrando que é possível fazer isso elevando simplesmente a temperatura de 356 graus Celsius, como vocês podem ver ali. Ou seja, a gente vai aplicar calor ao sistema e vamos transferir de um pote para o outro, desafiando assim, né, uma força misteriosa, né, que vai se anular perante a temperatura, vai se anular perante o calor e vai nos deixar indagando aí uma pergunta que nós aprendemos na escola, né? Todos nós aprendemos que forças só se anulam com uma força contrária, né? E no momento em que nós colocarmos o mercúrio no frasco grande, o mercúrio vai se depositar no fundo. Obviamente, todo mundo sabe, a gente aprende na escola que o que faz as coisas caírem é a força mágica da gravidade, né? Então o mercúrio vai se depositar ali no fundo, ele vai colocar agora o mercúrio ali, e o mercúrio vai se depositar lá no fundo, afinal de contas a gente aprende que pela força da gravidade as coisas vão ao fundo. Mas ele vai se transferir desse pote aí pro outro, e ninguém vai carregar ele, ninguém vai pegar colherinha, ninguém vai pegar canudinho, chupar, não vai ter nenhuma pressão sendo puxando pro outro lado, não vai ter nenhuma, não vai derramar, ele não vai levantar o sistema e virar pro outro lado, não vai fazer isso. Ele simplesmente vai aquecer. Então aqui vai ficar a dúvida, né? É possível anular uma força com calor? Eu acho que não. Eu acho que o calor ele não anula forças, né? Forças só se anulam com forças contrárias, né? O calor, o que ele vai fazer é alterar a termodinâmica do sistema. Então, a meu ver, a nossa Terra é assim. A nossa Terra é um ambiente termodinâmico, ao invés do que nos é ensinado nas escolas, que a nossa Terra é um ambiente gravitacional. A gente observa aí nesse experimento, em qualquer outro experimento de termodinâmica, né, que as coisas acontecem devido às diferenças de temperatura, ou seja, no momento em que a temperatura se eleva, obviamente as densidades se abaixam e então o sistema se movimenta. Então as coisas não caem simplesmente porque existe uma força que as fazem cair. As coisas caem simplesmente porque sua temperatura está propícia a isso, fazendo com que sua densidade e a diferença de densidade com o meio em que se encontra esteja propício a isso. Então a gente está vendo aí que o mercúrio, um metal pesadíssimo, né? Denso. O que ele está fazendo aí é resfriar o outro lado, né? Porque o metal vai vir tão quente do outro lado que ele vai cair ali dentro muito quente. Então ele está fazendo um resfriamento aí com isopropanol e gelo seco para que ele caia ali e se gele na hora, né? E volte a ficar em temperatura normal. E então a gente está observando aí um experimento muito legal que faz com que o metal se gaseifique e na forma de gás, obviamente, ele fica menos denso do que o próprio ar. E à medida que ele se resfria, quando ele chegar lá em cima, veja bem, o cara está fazendo na casa dele, e o reflexo na bola é a casa dele, ele está mostrando o reflexo que ele está fazendo no quintal da casa dele, ou seja, é um experimento que dá para fazer em baixas temperaturas, né? Não é que nem, por exemplo, poderia ser feito com um metal tipo ferro ou algum metal muito mais difícil de se ferver, né? Obviamente a temperatura de fervimento, de ebulição, o ponto de ebulição do mercúrio é baixo, 356,7 graus Celsius, ou seja, é relativamente baixo. E se ele aplicar algum vácuo ali no sistema, ele consegue fazer isso até com menos temperatura. E então já começou a ferver aí, né? Ele obviamente tem um pouco de água nesse sistema, então ele vai inicialmente retirar a água. O objetivo dele é limpar o mercúrio.
Então ele está retirando um pouco da água que tem no mercúrio e outros elementos que ele tem no mercúrio vão primeiro ferver e vão sair. Inclusive a gente já está vendo ali que está fervendo. Ah, não, acho que agora já é o mercúrio. Já é o mercúrio, inclusive já vai condensar ali o mercúrio, ó. Já está condensando ali, tá vendo? Uma pequena pocinha já está indo. Já é o mercúrio que está indo. Ele já fez a limpeza no sistema antes. Então agora já é o mercúrio que ele está destilando para o outro lado. Então a gente observa aí que o mercúrio passa de um pote para o outro, né? Já logo vai aparecer ali o outro potinho menor, recolhendo o mercúrio limpo, né? Simplesmente com calor, né? Simplesmente com calor. Ele ferve o mercúrio como se fosse água. Só que não é água, né? É um metal pesadíssimo, né? Denso, muito denso, né? Tanto que se colocarmos aí ferro nesse mercúrio, o ferro vai boiar no mercúrio. E a gente também aprende que é uma força mágica chamada empuxo, né? O empuxo é quando algo flutua em outro fluido, né? E recebe essa força chamada empuxo. Porém, se nós pusermos o ferro em cima do mercúrio e aquecermos o sistema, vamos perceber que a mesma coisa vai acontecer, né? Essa força mágica vai se desfazer devido à diferença de densidade que vai acontecer no sistema. O mercúrio vai, obviamente, ficar menos denso, né? E não precisa nem ferver a esse ponto aí, pode até mesmo ser uma temperatura mais baixa, mas o ferro vai cair. Ele vai cair porque vai acontecer uma diferença no sistema, ou seja, a temperatura anula não só a gravidade mandando o metal para cima, como a gente está vendo aí, ó, já está ali em cima e condensando, mas ele pode também transformar o sistema num sistema numa coisa menos densa, fazendo com que um empuxo se anule também. Ou seja, tanto o empuxo quanto a gravidade são forças que a gente pode questionar. Como assim forças que se anulam com diferença de temperatura? Olha ali, ó, caindo já no outro frasquinho. Caindo no outro frasquinho ali, ó, já um pouco mais resfriado, né, devido ao sistema de resfriamento que ele fez ali. Então ele já está numa temperatura mais normal. E, e é um metal pesadíssimo, né? Ele está transferindo cerca de 4 quilos de mercúrio do pote grande para o pote pequeno. Ou seja, 4 quilos de um metal pesadíssimo sem que ninguém toque nele, sem que haja força sendo colocada nele. Então, fica aqui a pergunta, né, para os nossos mestres, né, até que ponto isso aí é assim mesmo, né, tipo, anular a força da gravidade com o calor, anular a força do empuxo com o calor,